Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Caute Brasil. O futebol italiano está voltando pouco a pouco. Hoje nós tivemos a finalização da rodada da fase de 1/32 avos da Copa Itália. E nós vamos comentar um pouco sobre esses resultados. É uma fase onde começam já a aparecer mais equipes da Série A, não apenas times de divisões inferiores, e tivemos alguns resultados interessantes, jogos interessantes, algumas surpresas. Vamos comentar um pouco sobre isso. Primeiramente, a gente teve alguns duelos interessantes. O Spezia derrotou a equipe do Pordenone, uma equipe de Série B, um jogo protocolar, tranquilo. No máximo chegaram ameaçados em certo período do jogo, mas nada que você acreditasse muito realmente que ia ter um empate. O Genoa teve um jogo mais difícil do que era esperado, saiu atrás, teve que virar. Diante da equipe do Perugia, uma equipe de segunda divisão, um duelo difícil, talvez não fosse esperado que fosse tão difícil, mas conquistaram a classificação, que no final das contas é o mais importante. A Udinese, que ainda segue meio que, a gente não sabe o que vai ser da Udinese essa temporada, principalmente depois da saída do Depou. Teve um jogo ok, relativamente tranquilo contra a equipe do Ascoli. O argentino Guilherme Pereira marcou 2 vezes, ele que já era um destaque da equipe do Udinese, já atuou na Juventus, já atuou no futebol inglês. E o ala direito Molina, também argentino, definiu o placar. O Ascoli ainda chegou a diminuir os acréscimos, mas obviamente não era nada que chegasse a ameaçar. A Fiorentina, que a gente sempre comenta que é, digamos assim, um poço de talento desperdiçado, a gente chegou a falar sobre isso no vídeo da apresentação do Vincenzo Italiano, pelo menos se a primeira mostra com ele é bem positiva. Um 4-0 sobre o Cosenza, essa figura aí, o Vlahovic, artilheiro da equipe na temporada passada, disputado a tapas no mercado, ele marcou 2 vezes. Tivemos a estreia do Nico Gonçalves, argentino, que foi a contratação mais cara da história da Fiorentina, ele também marcou. E é uma classificação bastante tranquila, um adversário que, de certo modo, não dá para tirar como referência. O Cosenza não é uma equipe para impor grande resistência, a equipe da Fiorentina, mas de qualquer forma venceu e venceu bem. Se a gente compara com outras equipes, até mesmo o próprio Genoa, que a gente citou aí, não tiveram essa facilidade. Outro jogo importante, dessa vez adversários, digamos assim, de segunda divisão. O Benevento venceu bem nos acréscimos, tipo isso da prorrogação, a equipe do Spal. O zagueiro Moncini, que havia marcado um gol contra, acabou saindo como herói ao definir de pênalti, e o Benevento avança. O Benevento normalmente entra como uma equipe que vai brigar pelo acesso na Série B, e isso talvez já seja uma amostra positiva encarando um adversário desse nível. Uma equipe da Série B que seria um forte candidato ao acesso e que a primeira amostra também talvez não seja das melhores, é a equipe do Monza. O Monza, que a gente sabe que tem todo esse investimento do Berlusconi, que se espera muito que tenha resultados positivos. A primeira temporada no comando do ex-mandatário milanista não saiu tão positivo assim, e a Copa Itália também não começa da melhor forma. São eliminados pela equipe da Cidadela, e agora, beleza, tem mais tempo para focar na Série B, mas de certo modo não era o que a equipe esperava. O Hellas Verona teve um resultado protocolar, definido no primeiro tempo, jogo tranquilo contra a equipe da Catanzaro. O Cagliari venceu o Pisa, uma equipe de Série B também, outro resultado que a gente espera tranquilidade, placar definido basicamente no primeiro tempo. O Mazzucci até chega a diminuir, mas também é resultado tranquilo, é uma equipe que a gente normalmente espera mais. Eu destaquei esse rapaz aí, Razvan Marin, talvez já um dos poucos destaques que essa equipe do Cagliari tem, e parece que começou bem também a temporada. Acho que é um jogador a se acompanhar esse ano. Outro jogo importante, o Empoli, uma equipe que chega na Série A e a gente não sabe como vai se portar porque perdeu o treinador, são os atuais campeões da Série B.
Mas eles ganharam da equipe do Vicenza. Não dá pra te dizer que é um jogo totalmente tranquilo, mas eles chegaram a abrir 3-0, depois tomaram um certo susto ali. E ok, 4-2 é uma boa vitória, com uma certa margem de segurança. Há de se entender que, é claro, não era para ter tomado 3-2, mas é um primeiro sinal positivo. Uma equipe que a gente destacou pelo investimento recente na segunda divisão, a equipe do Parma, não teve os resultados que se esperava, foi eliminada já rapidamente na Copa Itália. É bom falar, alguns dos jogadores que chegaram não disputaram esse partido, como por exemplo o Buffon, não foi o goleiro, e o Lecce, que também naturalmente vem como um dos candidatos para acesso, conquista essa vaga. 3-1, um jogo, enfim, vence de virada, deixa um alerta talvez negativo para a equipe do Parma, mas não tanto. Como eu falei, não estavam todos os titulares, e para o Lecce é um sinal bem positivo, vem talvez para mais uma vez brigar pelo acesso, e vejamos como vão se sair na Série B. Outra equipe que conquistou a promoção, e logo vamos estar falando aqui sobre eles, porque eles estão fazendo um mercado bastante curioso, algum tanto alternativo, é a equipe do Venezia, mas eles tiveram um trabalho. O jogo terminou 0-0 contra a equipe do Frosinone, na prorrogação 1-1, e aí foi resolvido por esse rapaz aí, o Bruno Bertinato, defendeu 2 cobranças de pênaltis, e uma disputa de pênalti bem duradoura, mas enfim, a equipe do Venezia passa com mais dificuldades do que esperava ter, talvez, mas avança, e isso é importante. A Copa Itália também é uma fonte de receita no final das contas, e acho uma amostra interessante, embora ainda não seja o nível de atuação que o Venezia espera. A gente sabe que uma equipe de Série A ela tem que apresentar mais e normalmente vencer esses duelos nas fases iniciais da Copa Itália. O Torino foi outra equipe que o placar aí pode estar confundindo, foi 0-0, venceram nos pênaltis, e também deixa a desejar. A gente já sabe que isso já vem de alguns anos, mas a se observar ainda, o Torino ainda está ativo no mercado, ainda deve perder gente, isso pode ser um problema. Fala-se na saída do Lianco, fala-se na saída do Andrea Bellotti. A gente não sabe como vai terminar esse plantel da equipe do Torino, mas eu pessoalmente tenho muita expectativa no trabalho do Ivan Juric. E agora, continuando, os duelos, são muitos jogos nessa fase de 32 avos. O Crotone vence também nos pênaltis a equipe do Brescia, 2-2. São 2 times que devem brigar pelo acesso tradicionalmente na segunda divisão. Ok, o empate não diz muito referente a nenhuma das duas equipes, do que se a gente imagina uma ou outra mais forte, bem, foi decidido nos pênaltis. Agora, quem tem muito a reclamar, talvez falar negativamente, é a equipe do Bolonha. Perdeu para a equipe da Ternana, que foi, beleza, uma equipe que vem da Série C, mas vem com um grande destaque, que é uma campanha muito marcante. A equipe da Ternana foi campeã com mais ou menos 90 pontos. E essa figura aí, o Cristiano Lucarelli, foi o treinador. É um treinador um tanto jovem, ele era um centroavante marcante no início dos anos 2000, final dos anos 90. Recomendo vocês procurarem conhecer a história dele. É um grande personagem, ídolo da equipe do Livorno. E a Ternana chegou a abrir 5-1 para cima do Bolonha, uma equipe de Série A, uma equipe forte. E que a gente já falou algumas vezes aqui sobre o potencial dela, é uma equipe que todo ano a gente espera que vai dar um salto um pouco maior. Não, acaba sempre ficando ali pelo meio da tabela. E levar 5 gols da Ternana, por melhor que seja o trabalho do Lucarelli, é extremamente alarmante. Já se falou aqui no vídeo que a gente gravou sobre a contratação do Arnautovic, que por mais que o ataque do Bolonha era um problema, uma equipe que não convertia as oportunidades que criava, a defesa também tinha uma certa propensão a falhar, e
bem, levar 5 gols logo no primeiro jogo da temporada contra uma equipe de Série B é para ligar pelo menos um sinal amarelo, que não acho que também seja algo para mudar radicalmente toda a equipe, dizer, tem que demitir treinador, não, também não é assim, mas é bem preocupante. A Salernitana, que é outro clube que conquistou acesso recentemente, venceu a equipe do Regina, vitória tranquila até, 2-0. A gente sabe que pelo estilo de jogo da Salernitana, que a gente já comentou aqui, não é uma equipe que vá ter um poderio ofensivo tão grande, então beleza, 2-0, um ótimo placar. E uma equipe que teve dificuldade foi a equipe da Sampdoria, chegou a sair perdendo para a Alessandria. A gente observar como vai ser o desenvolvimento do trabalho do Roberto D'Aversa. Eu tenho algumas restrições em relação a ele. Acho que ele fez um bom trabalho até no Parma, foi demitido injustamente e voltou e, bem, não conseguiu convencer. Não sei se era o cara que a Sampdoria deveria buscar após a saída do Ranieri, mas vale se acompanhar. Bem, quanto ao chaveamento, a Sampdoria enfrenta o Torino, duas equipes de Série A. Um duelo, eu acredito, um tanto assim, equilibrado pelo nível técnico dos dois times. Como eu falei, eu gosto muito do trabalho do Ivan Juric. Eu poderia usar isso para dizer que, bem, poderia ser algo indicativo de favoritismo, mas a gente não sabe, primeiro, pela forma de que o trabalho vai se desenvolver, os jogadores vão assimilar as saídas que ainda podem haver no mercado. E, bem, acho difícil cravar um favorito. Quem passar deve enfrentar a Juventus mais na frente. E, bem, é um adversário um tanto complicado de se falar. A equipe do Cagliari enfrenta a Cittadella. Bem, não dá para dizer que é uma surpresa pelo nível. A Cittadella não enfrentou uma equipe de Série A, mas eu acho que deve ser um adversário ok. O Cagliari tende a passar com certa tranquilidade, o favorito. Já é um momento da temporada em que os clubes estão melhores tanto fisicamente, taticamente, tecnicamente. E quem passar deve encarar o Sassuolo. E aí, ok, o Sassuolo é favorito contra qualquer um que avance. É claro que até lá pode mudar algumas coisas, saídas, mercado, lesões, tudo mais, mas não imagino o cenário mudando tão radicalmente a esse ponto. No outro chaveamento, Fiorentina contra Benevento. Amplo favoritismo da Fiorentina pelo nível técnico da equipe. É claro que se perder um jogador, como é o caso do Vlahovic, isso pode ser sentido, mas ainda assim é um time muito, muito acima da média tecnicamente. As campanhas que normalmente faz acabam nunca condizendo com o nível do elenco, mas acredito que devem passar, até pela diferença técnica de uma equipe de Série B contra uma equipe de Série A. E quem passar deve encarar a equipe do Napoli. Ok, se a Fiorentina conseguir corresponder às expectativas, é um duelo um tanto igual, ainda com um certo favoritismo do Napoli. Se avança o Benevento, já seria uma surpresa. Seria uma missão um tanto ingrata para eles. Na outra chave, nós temos Venezia e Ternana. Eu, como falei, acho que o Lucarelli é um dos treinadores mais promissores do futebol italiano, mas a gente está falando de um investimento para uma equipe que, ok, ainda não tem um elenco nível de Série A, mas está se reforçando, enquanto a Ternana já está tentando se readaptar a uma realidade de Série B. Acho que, bem, o favoritismo ainda é da equipe do Venezia nesse duelo. E quem encarar a equipe da Atalanta, aí já é bem mais complicado. Acho que a Atalanta passaria diante de qualquer um dos dois adversários com uma certa tranquilidade até. Por fim, ainda no outro chaveamento, tivemos Genoa e Salernitana.
A equipe do Genoa, nos últimos anos, não me convence tecnicamente, tanto em relação ao nível técnico do elenco. Acho que eles têm até boas peças, mas acho um time um tanto desequilibrado. E a Salernitana, que eu de verdade eu não acredito que tenha ainda um time, um nível de Série A. Estão se reforçando, a gente tem que ver o quanto esse estilo de jogo peculiar tende a dar resultado na Série A, mas no primeiro momento eu tendo a apontar o favoritismo maior da equipe do Genoa. Um pouco menor do que tende a aparecer pelo nome das duas equipes, mas ainda assim o Genoa é favorito. Qualquer um dos dois que passar a equipe do Milan, aí já é muito mais complicado. O Milan é um elenco de um outro patamar, muito acima. E vejamos o que acontece. E por fim nós temos a equipe da Udinese contra a equipe do Crotone. A Udinese é aquilo que a gente falou, era uma equipe extremamente dependente do Rodrigo De Paul. Está tentando agir no mercado, ainda não fez nada de muito impactante, mas também é uma equipe a um nível acima do que a equipe do Crotone. Acho que passa, não sei se vai ser um jogo tranquilo, mas deve avançar. E aí, encarar a equipe da Lazio já é um trabalho bem mais ingrato. É claro que a gente sabe que o trabalho do Maurício Sarri no primeiro ano ele tende a ser algo muito mais de adaptação às ideias. Você tinha um legado ali do Simone Inzaghi com um estilo de jogo bem diferente. Não sei se vai ser um jogo tão tranquilo quanto o nível das duas equipes tem a aparecer. Acho que essa adaptação do Sarri Ball, por exemplo, ela costuma ser mais demorada do que, digamos assim, a maioria dos treinadores. O início dele no Chelsea, na equipe da Juventus, não foi lá dos mais tranquilos. Mas ainda assim, acho que a Lazio é muito mais time que tanto o Udinese quanto o Crotone. E eu acredito que basicamente todos os duelos, as equipes que já estão, digamos assim, definidas nas oitavas de final são os favoritos. Eu vou ter que ficar devendo um pouco de vocês o critério técnico estabelecido exatamente para classificar essas equipes, mas enfim, eu não acredito no primeiro momento em alguma surpresa. E claro, mais na frente a gente traz um novo vídeo falando sobre a próxima fase da Copa Itália. E o que vocês acharam? Vocês estão... Enfim, quem vocês acreditam que seriam os eventuais favoritos nesses chaveamentos? Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.